Olá! Você já assistiu a série Em Nome do Céu ou o filme Setembro Negro? Ambos abordam um tema perturbador que é a doutrina da expiação pelo sangue. Essa doutrina, ensinada pela Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, sugere que há pecados que nem mesmo o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo é capaz de redimir. Brigham Young chegou a dizer que o próprio adultério, fornicação e apostasia da igreja seriam dignos da expiação pelo sangue. Esses pecados eram considerados imperdoáveis, sendo necessário que o pecador derramasse seu sangue sobre a terra, a fim de expiar pelo erro cometido. Esse derramamento de sangue, preferencialmente, deveria ser pela decapitação. No entanto, o que parece ser uma ficção tem raízes profundas na história da igreja, especialmente nos primeiros anos em Utah. Nossa jornada hoje nos levará a explorar a fundamentação dessa doutrina e, posteriormente, examinaremos como essa doutrina foi aplicada na prática. Veremos histórias tristes e, muitas vezes, brutais, que nos fazem refletir o verdadeiro chamado de um apóstolo de Jesus Cristo e testemunha especial dele. Será que esses apóstolos realmente conhecem o verdadeiro poder expiatório do Salvador, a fim de serem testemunhas especiais? O vídeo iniciará fundamentando a origem dessa doutrina e, posteriormente, analisaremos histórias práticas de como isso aconteceu. Vamos começar! A doutrina da expiação pelo sangue existia na Igreja no século XIX, que afirmava que o sangue de Cristo não é expiado para pecados eternos como assassinato, adultério, fornicação e apostasia, e que o sangue do pecador deveria ser derramado no chão para receber o perdão dos seus pecados, geralmente pela decapitação. A ideia de expiar o pecado começou com Joseph Smith, o fundador da Igreja Sud, que era um crente na expiação pelo sangue. De acordo com essa crença, interpretada na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10, quando Caim mata Abel, e o Senhor disse a Caim que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A exigência de sangue também era interpretada de acordo com 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que diz: Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse entendimento podia ser visto em Doutrina e Convênio 132:26, em que Joseph afirma o seguinte: E se ele ou ela cometer qualquer pecado ou transgressão contra o novo e eterno convênio, e toda sorte de blasfêmias, e se eles não cometerem assassinato, derramamento de sangue inocente, ainda surgirão na primeira ressurreição e entrarão para a sua exaltação, mas serão destruídos na carne e entregues às bofetadas de Satanás, até o dia da redenção, diz o Senhor Deus. Em 4 de março de 1843, ao discutir um motim naval nos Estados Unidos, nas notícias, Joseph diz que prefere atirar ou cortar a garganta como meio de execução ao enforcamento. O registro diz: em debate sobre o projeto de lei, George Albert Smith achava que a prisão era melhor do que o enforcamento. O prefeito disse que se opunha ao enforcamento se um homem matasse outro e atirasse nele, ou cortar sua garganta, derramando seu sangue no chão e deixando a fumaça subir até Deus. E se algum dia eu tiver o privilégio de fazer uma lei sobre este ponto, assim o farei. Apesar de Joseph morrer sem conseguir estabelecer a pena de morte em seu território, veremos que Brigham Young conseguiu instituir a pena de morte no território de Utah posteriormente. Brigham Young, em 22 de março de 1845, numa reunião do Conselho dos 50, indica que os assassinos devem ser mortos para obter um reino inferior. Ele diz: E se lançarem aos nossos pés e disserem que cometeram um pecado até a morte e que estão dispostos a se submeter à lei, essa é a lei de Deus, que suas cabeças sejam separadas de seus corpos e que seus corações corram sangue e encharquem a terra. E então o Todo-Poderoso diria que eles deveriam finalmente ser salvos em algum reino inferior. Se, quando um homem culpado de homicídio chegasse aqui, nós lhe cortássemos a cabeça, seria 1.000.000 de vezes melhor para ele do que deixá-lo viver. No diário de Thomas Bullock, afirma que Brigham Young disse que os ladrões deveriam ter suas gargantas cortadas e depois jogados no rio. O registro diz: quando um homem é considerado um ladrão, ele não será mais um ladrão, cortará sua garganta e o atirará no rio. E rezou para que, logo, chegasse o tempo em que toda iniquidade cessaria. Richards registra que Brigham Young disse que a execução por decapitação é a lei do Senhor para pecadores repetidos. O diário diz: Brigham Young preferiria cruzar as montanhas com os 12 e não outra pessoa com eles, do que ser acompanhado por um grupo de homens ímpios
E aqueles que continuaram a mentir e roubar e jurar e cometer iniquidade e seguir o acampamento teriam suas cabeças cortadas, pois essa é a lei de Deus e será executada. E juro que não viverei entre. Em 23 de janeiro de 1850, George Albert Smith escreveu o primeiro código para os santos, no que hoje é o Utah. Em 19 de janeiro de 1851, a legislatura territorial de Utah aprova a execução por fuzilamento e decapitação. O artigo 10º diz: seja ainda ordenado que, quando qualquer pessoa for considerada culpada de homicídio, nos termos de qualquer uma das seções anteriores deste decreto, e enviada para morrer, ela ou eles sofrerão a morte, sendo baleados, enforcados ou decapitados. Quem está dando o aval são os próprios líderes da igreja, como representantes políticos daquele território. Nesse período, Utah ainda não era um estado, se tornou apenas em 1896. Antes disso, Brigham Young exercia a representação política na região. E quando Brigham Young diz que a expiação de sangue só poderá ser feito em um governo justo, ele mesmo era a lei no local. Veremos no decorrer do vídeo que muitos morreram penalizados pela expiação de sangue. Em um discurso, em 5 de fevereiro de 1852, Brigham Young diz que aqueles em casamentos mestiços deveriam ter seu sangue derramado como expiação. Ele diz: no sacerdócio direi o que isso fará. Se os filhos de Deus misturassem sua semente com a semente de Caim, isso não apenas traria a maldição de serem privados do poder do sacerdócio sobre si mesmos, mas também sobre eles e seus descendentes, dos quais não poderiam se livrar. Se um homem, em um momento de descuido, cometesse tal transgressão, se ele se aproximasse e dissesse: corte minha cabeça e mate um homem, uma mulher e uma criança, isso contribuiria muito para expiar o pecado. Isso seria amaldiçoá-lo? Não, seria uma bênção para eles. Seria bom para eles serem salvos com o sangue de seu irmão. Alguns homens estremeceriam ao ouvir falar sobre matar pessoas, mas para alguns é uma das maiores bênçãos matá-las, embora os verdadeiros princípios disso não sejam compreendidos. Então, não só o assassinato de sangue inocente mereceria ter seu sangue derramado para expiar os pecados, mas também, se alguém se envolvesse com alguém da raça negra, seria um pecado imperdoável para a morte. Jedediah M. Grant ensina que existem certos pecados que não podem ser expiados, exceto pelo sangue do pecador. Em um discurso publicado no Deseret News em 1854, ele disse: mas as pessoas olharão para livros de teologia e argumentarão que o povo de Deus tem o direito de julgar as pessoas pela comunhão, mas não tem o direito de julgá-las em termos de propriedade ou de vida. Isso faz o diabo rir. Mas se o governo de Deus na terra e o sacerdócio eterno, com a sanção do alto céu, no meio de todo o seu povo, proferiu sentença sobre certos pecados quando eles aparecem em uma pessoa, não tem o povo de Deus um direito de cumprir essa parte de sua lei, bem como qualquer outra parte dela? É seu direito batizar um pecador para salvá-lo, e também é seu direito matar um pecador para salvá-lo, quando ele comete crimes que só podem ser expiados com o derramamento de sangue. Se o Senhor Deus perdoa pecados pelo batismo, e a outra lei segundo a qual certos pecados não podem ser expiados pelo batismo, mas pelo derramamento do sangue do pecador, questione se o povo de Deus está ultrapassando o alvo, se deveria executar a lei para salvá-los. Eles costumavam fazer isso antigamente. Não mataríamos um homem, é claro, a menos que o matássemos para salvá-lo. Em uma reunião com os bispos, Brigham Young diz que mataria uma esposa traidora e seu amante, para que pudessem expiar seus pecados não cobertos pelo sangue de Cristo. Você diz: esse homem deveria morrer por transgredir a lei de Deus. Deixe-me supor um caso. Suponha que você encontrasse seu irmão na cama com sua esposa e colocasse uma lança em ambos. Você seria justificado, e eles expiariam seus pecados e seriam recebidos no reino de Deus. Eu faria isso imediatamente em tal caso. Sob tais circunstâncias, não tenho esposa a quem ame tanto que não colocaria um dardo em seu coração. E o faria com as mãos limpas. Não há homem ou mulher que viole os convênios feitos com seu Deus que não seja obrigado a pagar a dívida. O sangue de Cristo nunca apagará isso. O seu próprio sangue deve expiar isso. E os julgamentos do Todo-Poderoso virão, mais cedo ou mais tarde, e cada homem e cada mulher terão de expiar a violação de seus convênios. A que nível? Eles terão que ir para o inferno? Eles já estão no inferno o suficiente. Não lhes desejo um inferno maior, quando as suas consciências os condenam o tempo todo. Em um discurso em 1856, Brigham Young afirma que homens vieram até ele solicitando expiação de sangue para si mesmos. Ele diz: existem pecados que os homens cometem pelos quais não podem receber perdão neste mundo, ou no que há de vir. E se tivessem os olhos abertos para ver a sua verdadeira condição, estariam perfeitamente dispostos a ter o seu sangue derramado no chão.
para que a sua fumaça subisse ao céu como uma oferta pelos seus pecados, e o incenso fumegante expiaria seus pecados. Ao passo que, se não for esse o caso, eles se apegarão a eles e permanecerão neles no mundo espiritual. Eu sei que existem transgressores que, se conhecessem a si mesmos, e a única condição sob a qual podem obter perdão, implorariam a seus irmãos que derramassem seu sangue, para que sua fumaça pudesse ascender a Deus como uma oferta para apaziguar a ira que é aceso contra eles, e que a lei possa seguir seu curso. Direi mais: homens vieram até mim e ofereceram suas vidas para expiar seus pecados. É verdade que o sangue do Filho de Deus foi derramado pelos pecados através da queda e daqueles cometidos pelos homens, mas os homens podem cometer pecados que nunca poderão ser perdoados. Jedediah M. Grant aconselha alguns a terem seu sangue derramado por um comitê nomeado por Brigham Young para expiar seus pecados. O discurso diz: eles são os velhos pecadores endurecidos, e estão quase, se não totalmente, melhorados, e estão cheios do inferno. E minha oração é que a indignação de Deus possa repousar sobre eles, e que ele os amaldiçoe do topo de suas cabeças até o fim das solas dos pés. Digo que há homens e mulheres que eu aconselharia a irem imediatamente ao presidente e pedir-lhe que nomeasse uma comissão para atender o seu caso, e então escolha um lugar e deixe aquele comitê derramar seu sangue. Temos entre nós aqueles que estão cheios de todo tipo de abominações, aqueles que precisam ter seu sangue derramado, pois a água não serve. Seus pecados são uma tintura muito profunda. Irmãos e irmãs, queremos que vocês se arrependam e abandonem seus pecados. E vocês que cometeram pecados que não podem ser perdoados pelo batismo, deixem seu sangue ser derramado e deixem a fumaça subir, para que o incenso dele possa subir diante de Deus como expiação por seus pecados, e para que os pecadores em Sião possam ter medo. Wilford Woodruff registra um sermão de Brigham Young sobre expiação pelo sangue. A nota diz: e foi seguido pelo presidente Brigham Young, que falou no poder de Deus, reprovou e repreendeu os pecados do povo. Ele disse que o sangue de novilhas, bezerros, cordeiros, pombas, etc., seria novamente oferecido por certos pecados, mas para alguns pecados nenhum sangue seria aceitável, exceto a vida e o sangue do indivíduo. Ele fez tremer os corações de muitos. Isaac Haight, que ficou conhecido como um dos líderes do massacre de Mountain Meadows, escreveu uma carta a Brigham Young como presidente de estaca, pedindo orientação se o pecado de um pecador era digna de rebatismo ou de expiação pelo sangue. Ele diz o seguinte na carta: Cedar City, 29 de outubro de 1856. Brigham Young. Prezado Brigham Young, espero que você tenha paciência comigo ao fazer outra pergunta além daquela que enviei outro dia. O assunto é este. Um dos irmãos de Harmony acabou de me ver e me perguntou o que deveria fazer, pois achava que ele cometeu uma transgressão. Seu caso é este. Depois que ele veio para Winter Quarters, ele voltou para os Estados Unidos para buscar uma mulher que lhe foi prometida e que havia ficado para trás para resolver alguns negócios. Ele conseguiu a mulher, e antes que ela se casasse com ele, ele teve conexão com ela. Ele sente que fez algo errado, embora na época ele pensasse que não fez nada de errado, desde que se casasse com ela. Ele deseja saber o que deve fazer. Acho que ele claramente se arrependeu do pecado e diz que se a lei de Deus exige que seu sangue seja derramado, ele cumprirá de bom grado qualquer coisa que seja exigida, para que ele possa ser salvo. Você vai me dizer o que dizer a ele? Ao responder a isso, responderá a muitos de natureza semelhante. A obra de reforma está operando poderosamente entre o povo e o Espírito está sondando profundamente os seus corações e fazendo-os confessar os seus pecados com choro e tristeza. Atenciosamente, Isaac C. Haight. Brigham Young responde: diga ao jovem para ir e não pecar mais, se arrepender de todos os seus pecados e ser batizado pelos mesmos. Então, Brigham Young entendeu que o pecado dele não era para a morte e que ele poderia se batizar novamente nesse caso. Na época, era um costume a pessoa se batizar mais de uma vez. Brigham Young, por exemplo, se batizou diversas vezes como forma de purificação para entrar na casa de Endowment. John Hyde diz que a pena para adultério entre os súditos dotados é a morte. Ele diz: a pena do adultério é a morte. O Dr. Vaughan foi baleado por um certo Sr. Hamilton, sob suspeita. James Monroe foi assassinado por Howard Egan, pelo mesmo motivo. Se um Mormon dotado cometer adultério, ele deverá morrer para sua salvação. Se for gentil, ele deve morrer pela expiação. Uma coisa importante a ser considerado é que a Igreja nega qualquer vínculo com as mortes de diversos indivíduos. Todavia, a lei de Utah autorizava a pena de morte como derramamento de sangue, e as execuções aconteciam a mando do Estado, que era liderado pelos líderes da Igreja. Dessa forma, a Igreja se eximia da responsabilidade, mas ao mesmo tempo, o líder da Igreja também era o líder do Estado. Os prefeitos eram cidadãos mormons,
e seguiam estritamente a ordem do líder da igreja, Brigham Young. Por isso, como analisado no vídeo anterior sobre os templos, Mitt Romney era visto como suspeito em obedecer à Constituição americana, tendo voto secreto de sangue de obediência ao líder da igreja. John Hyde afirma que Howard Egan matou James Monroe por adultério, mas então Howard Egan não conseguiu expiar o sangue por adultério com sua própria esposa. De acordo com o relato, ele diz: existem vários homens que não vivem em Utah nestas condições. Suas vidas são perdidas pela lei Mormon, mas poupadas por um curto período de tempo pela política Mormon. Eles certamente serão mortos e sabem disso. Eles só podem viver enquanto acrescentam peso e influência ao mormonismo. E, embora lhes sejam dadas abundantes oportunidades de fuga, preferem permanecer. Eles estão tão fortemente apaixonados por sua religião que pensam que sua salvação depende de sua obediência contínua e de seu sangue sendo derramado pelos servos de Deus. O adultério é punido com a morte, e é ensinado que, a menos que o sangue do adúltero seja derramado, ele não poderá ter remissão deste pecado. Acreditando firmemente nisso, há homens que confessaram esse crime a Brigham Young e pediram-lhe que os matasse. Seus medos supersticiosos tornam a vida um fardo para eles, e cometeriam suicídio se isso também não fosse crime. James Monroe teve ligações criminosas com a esposa de Howard Egan em Salt Lake City durante sua ausência. Egan voltou para casa, ficou satisfeito com a circunstância e atirou deliberadamente em Monroe. Brigham aplaudiu publicamente sua ação. George Albert Smith, um dos apóstolos, defendeu um tribunal dos Estados Unidos. Num tribunal dos Estados Unidos, ele foi imediatamente e alegremente absolvido por um júri mórmon. A estrita lei mórmon, entretanto, exigia que Egan também assassinasse sua esposa, como adúltera. Seu coração e sua mão falharam, e ele a poupou. Ele se divorciou dela, mas, embora tenha assassinado seu desonroso, ele não conseguiu superar sua afeição pela esposa culpada e abandonada. Ele visitou, conversou, chorou e perdoou-a. Ele esqueceu seu ressentimento e seu divórcio e, de acordo com a doutrina mórmon, cometeu adultério com sua própria esposa. Ele era um adúltero, e o adúltero deveria morrer. Ele contou a Brigham e ofereceu sua vida. A resposta de Brigham foi peculiar. Howard, vá até os amigos de James Monroe, diga-lhes que você o assassinou. E se eles tirarem sua vida, está tudo bem. Se não o fizerem, vá a qualquer lugar onde haja luta. Junte-se a qualquer grupo e tente cair em batalha. E, se você não pode morrer lá, siga seu caminho e confie na misericórdia de Deus e de seus irmãos. Se ele seguiu o conselho ou não, não sei. Ele está agora na Califórnia. E se Brigham o chamasse hoje para retornar e ser morto, acredito plenamente que ele obedeceria imediatamente. Em um discurso em 16 de agosto de 1857, Heber C. Kimball disse: não tenho dúvidas, mas haverá centenas que nos deixarão e irão para os nossos inimigos. Gostaria que eles fossem nesse outono. Isso poderia nos livrar de muitos problemas, pois, se os homens se tornarem traidores de Deus e de seus servos, seu sangue certamente será derramado, ou então serão condenados, e isso também de acordo com seus convênios. De acordo com Heber C. Kimball, aqueles que deixavam a fé mórmon e tentassem fugir eram considerados traidores de Deus e de seus servos, e certamente teriam seu sangue derramado. A partir de agora, eu vou contar fatos de assassinatos que ocorreram por meio da expiação de sangue. São histórias perturbadoras, todas as histórias confirmadas pelo próprio governo americano, mas que a igreja tenta encobrir dizendo que são lendas. Inicialmente, falarei desses membros traidores que tentaram sair do território de Utah e foram perseguidos pela milícia mórmon. Essa milícia fazia trabalhos de assassinatos a mando do presidente da igreja. É óbvio que a igreja não vai admitir ter feito parte disso. A culpa sempre vai recair em bodes expiatórios e em CPFs, e não no CNPJ da instituição. De acordo com o Journal of Mormon History, em março de 1857, 6 meses antes do massacre de Mountain Meadows, um pai e 2 filhos, que estavam insatisfeitos com o mormonismo, tentaram partir para a Califórnia, mas o pai e um filho, além de um de seus traidores, foram mortos em um episódio sangrento conhecido como os assassinatos de Parrish Potter. De acordo com o jornal, Aaron Johnson, bispo de Springville, convocou uma série de reuniões do conselho depois de receber 2 cartas de Brigham Young alertando sobre 2 andarilhos que estavam indo para o sul, para a Califórnia. A segunda carta terminava com: esteja atento agora e tenha alguns homens de confiança prontos em caso de necessidade para perseguir, retomar e punir. Estas cartas, interpretadas de forma ampla, combinadas com o impulso da reforma para purificar Sião e eliminar os iníquos, levaram o bispo Johnson a nomear 2 homens para espionar a família de William R. Parrish, que
Tendo perdido a fé, planejou partir para a Califórnia pela Rota do Sul. No final, William Parrish e seu filho Bison, e, por engano, Gardner G. Duff Potter, um dos espiões, foram mortos. Mas deixar Utah não era tarefa simples, pois isso aconteceu 10 anos antes da conclusão da ferrovia transcontinental e era rodeada de montanhas. A família temia os Danitas, o suposto bando secreto de bandidos armados de Brigham Young. O perigo que havia para aqueles que perderam a fé foi demonstrado pelo assassinato dos Parrish. Neste link é possível solicitar o diário de Winslow Farr. Farr menciona em seu diário, e com aprovação, os assassinatos de Parrish e Potter. O diário diz: quinta-feira, 19. Passei a maior parte do dia caçando vacas, mas não as encontrei arrancadas. Alguns salgueiros à tarde, fui para a reunião noturna. Ouvi algumas boas pregações e fiquei feliz em saber que a lei de Deus foi posta em vigor em Springville, em alguns homens que mereciam. Em março de 1859, o juiz John Cradlebaugh reproduz 8 depoimentos, um registro judicial e uma confissão de sua investigação sobre os assassinatos de Parrish Potter, em um apêndice de um discurso publicado proferido na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Vou ler apenas um depoimento de Phillips sobre o assassinato de Parrish Potter, que diz o seguinte: Declaração de Phillips, território de Utah, cidade de Provo, condado de Utah. Phillips, devidamente empossado, depõe e diz: Moro em Provo. Na noite de domingo do assassinato, eu estava numa reunião na rua de Provo. O presidente Snow, guardem bem esse nome. Vamos falar da história desse presidente Snow e a castração de um jovem mais adiante. Presidente Snow, que era presidente deste estado, e outros pregaram em uma carroça. A pregação deles, naquela época, era basicamente sobre apóstatas e pessoas que iriam deixar o território, e como seriam eliminados. Após a reunião, o presidente Snow perguntou se havia alguém indo para Springville naquele dia. Um homem chamado Nethercourt disse que estava indo. Nethercourt subiu e Snow entregou-lhe uma carta e disse-lhe que queria que ela fosse entregue ao bispo Johnson, naquele dia sem falta, e observou que homens mortos não contam histórias. Nethercourt pediu a carta e o outro depoente não diz. Assinado Phillips, assinado e juramentado perante mim neste primeiro dia de abril de 1859. John Cradlebaugh, juiz. Em uma publicação no jornal Deseret News, de propriedade da igreja, o jornal foi obrigado a incluir o entendimento do juiz sobre vários assassinatos que estavam acontecendo no território relacionados à expiação de sangue. O conteúdo é grande, como podem ver. Então farei uma seleção das considerações do juiz. De acordo com a conclusão do juiz Cradlebaugh, o motivo do assassinato de Parrish foi porque ele havia abandonado a igreja e sofreu retaliação do bispado. O juiz conclui a investigação dizendo: sinto que cumpri meu dever, e resumiu o caso da seguinte forma: devo dizer que, até começar o exame deste caso, supus que vivíamos numa terra de liberdade, numa terra onde qualquer pessoa poderia ir a qualquer lugar onde achasse adequado ir. Também pensei que vivíamos numa terra de tolerância religiosa, onde as pessoas eram autorizadas a adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Mas as provas que foram apresentadas mostram, pelo menos, que as pessoas, na medida em que o território de Utah está preocupado, não desfrute das bênçãos da Constituição. Parece que o povo não está apenas privado da sua liberdade religiosa, mas daquela que é garantida pela Constituição dos Estados Unidos. Se, por exemplo, eles abandonam a fé da denominação religiosa que aqui prevalece, as evidências mostram que as suas gargantas devem ser cortadas se tentarem sair do país. O mesmo acontecerá. Portanto, penso que estou certo ao dizer que estas bênçãos da Constituição não revertem para este território. As provas apresentadas ao tribunal mostram que todos os funcionários, os bispos, o juiz de paz e as polícias estavam todos empenhados em assassinar as paróquias ou em traçar os seus planos. Alguns estão mais diretamente ligados a ele do que outros. Em outras partes da análise do juiz, foi verificado o seguinte: encontramos em sermões públicos, não em conselhos privados, como mostram as evidências, nós e uma pessoa que afirma ser o presidente dos 12 apóstolos, afirmando que os apóstatas não partirão, que se o fizerem, eles não conseguirão ir além da lama, e o Muddy fica do lado de fora dos muros de Springville. Nisto, aludo a Orson Hyde. Ele é encontrado lá pregando e faz essas declarações. Agora, estes bispos recebem a sugestão de alguma outra fonte superior, ou seja, Brigham Young. E espero que em algum outro caso isso chegue ao tribunal. Chegaremos à fonte de onde eles tiraram essa doutrina horrível. Mas estas ameaças são feitas repetidamente e declaradamente divulgadas em reuniões públicas. Na igreja, o bispo age de acordo com as instruções e conselho dados a ele por uma autoridade superior. Ele chama ao seu redor as pessoas que deseja para ajudá-lo, e nós o encontramos, em conexão com esses assuntos, convocando o seu conselho. Quando aquele conselho se reúne, nós o encontramos aproximando-se deles
e dizendo-lhes o que deve ser feito, e também dizendo-lhes que verão o fluxo vermelho. Temos isto no depoimento do Sr. Bartolomeu, que é examinado como testemunha em relação a esse assunto. Descobrimos também que o Sr. MacDonald e outros que estão aqui estiveram nessas reuniões e determinaram o que deveria ser feito com as pessoas que foram assassinadas. São designadas pessoas para vigiar as paróquias e também para vigiar pessoas na fazenda espanhola, Fazenda Ládia. Isso foi feito para que soubessem quando iriam partir. Ao analisarmos os testemunhos, descobrimos que essas pessoas tentam fugir e são brutalmente assassinadas perto de suas casas. Agora, a questão a ser determinada é quem deve ser punido por esse crime. Devem ser punidos todos os que são culpados de se associarem para a perpetração e cometimento do delito, tanto quanto aqueles que realmente estão envolvidos nele. Mas não fomos capazes de trazer perante o tribunal todas as pessoas que se uniram nesse assassinato. Na medida em que conseguimos obter aqueles que eram acusados, eles estão aqui, a saber, Alexander F. MacDonald, Honey Durfee e Joseph Bartolomeu. No que diz respeito ao Sr. Nethercott, não há nenhum testemunho que demonstre que ele esteve presente em qualquer uma dessas reuniões do Conselho. E posso dizer também Joseph Bartolomeu, pois não há nenhuma evidência mostrando que ele estava lá. Mas aqui está como prova que uma carta foi entregue ao Sr. Nethercott pelo presidente da estaca para ser levado ao bispo de Springville. Todos esses homens que estavam sendo punidos pelo assassinato eram bodes expiatórios do presidente da igreja. Porém, esses homens estavam sob juramento de defender o presidente da igreja e a própria igreja, seja com a sua própria vida se necessário, conforme o ritual no templo mórmon. O juiz conclui da seguinte forma: toda a comunidade apresenta uma oposição unida e organizada à administração adequada da justiça. Todas as artes e todos os expedientes foram empregados para encobrir e ocultar crimes cometidos pelos mormons. As testemunhas foram impedidas por ameaças de violência de obedecer à convocação deste tribunal. Outros que testemunharam foram levados a procurar segurança na proteção das tropas dos Estados Unidos estacionadas perto daqui, que, é correto dizer, estão aqui a pedido do tribunal e por cuja presença o tribunal é responsável. A absoluta necessidade de ter essas tropas aqui foi plenamente demonstrada por tudo o que aconteceu durante a sessão do tribunal. Para coroar tudo, o grande júri, que jurou desempenhar um elevado dever público, prestou-se como um instrumento voluntário a esta oposição organizada às leis do país e recusou-se a cumprir as suas obrigações. Uma inoculação muito voluntária foi manifestada para professar índios e outras pessoas, não mormons, por seus crimes, enquanto assassinos e ladrões mormons podem ficar impunes. Esse tribunal determinou, como manifesta a sua ação, que não pretendia ser utilizado por esta comunidade apenas para sua proteção, mas que fará justiça a todos, ou não fará nada. Não sendo capaz de fazer isso, o tribunal encerra agora 100 dias. Juiz Cradlebaugh, Justiça Associadas, Superior Tribunal, Juiz ex officio, e Lucius N. Scoville, escrivão. Uma consideração importante é que o nome de Brigham Young não é citado diretamente, mas é dito sempre que há um mandante, mas o juiz acaba não se atrevendo a falar o nome dele, por diversas razões. O oeste americano era um local muito violento. Brigham Young era de fato um mafioso que controlava o transporte ferroviário, terrestre, entrada de bebidas, banco, corretoras de seguros, tecelagem, refinarias, teatro, bares e até casas noturnas no território. Era dono da maior parte das empresas da cidade. No livro de Michael King, Hierarquia Mormon, Origens do Poder, fala exatamente do poder de Brigham Young, que tinha mais de 137 empresas no estado em diversos setores. Era um dos homens mais poderosos da América. Ele praticamente controlava a vida das pessoas em todos os sentidos, político, religioso e financeiro. Ele tinha sua própria milícia. O próprio exército americano estava presente nas audiências do juiz para protegê-lo. O território de Utah, naquela época, era uma terra em que a lei mormon prevalecia. O poder político e religioso de Brigham Young pode ser visto em um de seus discursos publicados no Deseret News, em que ele diz que seu papel como governador é influenciado pela sua posição no sacerdócio. Quando digo governador, ele era o representante político do território de Utah, que ainda não era um estado, mas sua função política no local tinha o peso de um governador. O discurso diz: embora eu possa não ser governador aqui, meu poder não diminuirá. Nenhum homem que possam enviar para cá terá muita influência nesta comunidade, a menos que seja o homem da sua escolha. Deixe-os enviar quem quiserem, e isso não diminui nenhuma partícula a minha influência. Como eu disse, a primeira vez que falei neste stand, meu governo e todos os outros navios sob meu controle são auxiliados e obtêm vantagens diretas de minha posição no sacerdócio. Anne Eliza Young
ex-esposa de Brigham Young, disse o seguinte: foi assim que o Senhor foi adorado em Utah em 1856 e 1857. Tenho ouvido homens dizerem: se eu apostatar, espero que alguns de meus irmãos me amem o suficiente para me matar. Os santos não são de forma alguma um povo sanguinário, mas estes são alguns dos resultados dos ensinamentos durante a Reforma. Essa reforma era exatamente para adestrar as pessoas a serem obedientes à igreja e a seu líder. Outro assassinato, esse mais perturbador, foi de uma mulher e seu filho, relatado por Anne Eliza Young, ex-esposa de Brigham Young. Ela narra a história da seguinte forma: mais vividamente gravado em minha memória do que qualquer outro dos acontecimentos horríveis é o assassinato de uma mulher chamada Jones e seu filho, em Payson. Eles foram acusados de apostasia na fé, e outras acusações graves foram movidas contra eles, para o que foi considerado necessário que eles deveriam morrer. Certa noite, houve um grande tumulto nas ruas da cidade. Tiros de pistola foram ouvidos. Houve o som de pés apressados, um murmúrio de vozes e uma excitação moderada que durou a noite toda. Ninguém ousava aventurar-se para descobrir a causa, pois sua curiosidade poderia ser sumariamente punida. Naqueles dias, era perigoso procurar saber mais do que o sacerdócio escolheu contar. Na verdade, qualquer coisa que não fosse um segmento cego das doutrinas religiosas fanáticas era perigosa. O pensamento livre era suicida. Na manhã seguinte, à noite da qual falei, acabou o suspense. Foi proclamado em todos os lugares que os Jones foram mortos e seus cadáveres chocantemente mutilados. Os corpos foram colocados em uma carroça e expostos à multidão ao serem conduzidos pelas ruas, acompanhados por uma multidão zombadora e provocadora, que não conseguia cessar seus insultos, embora suas vítimas ainda estivessem mortas. Eu não vi os corpos, nem minha mãe, embora eles tenham passado pela nossa porta. Nós dois evitamos a visão assustadora, mas muitas mulheres olharam para eles e glorificaram sua morte como um ato de serviço ao Senhor. A senhora Jones estava misturando pão no momento em que foi baleada, e a massa ainda permaneceu grudada em suas mãos após a sua morte. Em abril de 1859, o juiz Cradwell reproduz 5 depoimentos de sua investigação do assassinato de Henry Jones e sua mãe. Vou ler apenas um dos depoimentos, dado por Nathaniel. Assassinato de Henry Jones e sua mãe. Declaração do caso Nathaniel. Território de Utah, condado de Cedar. Nathaniel Case, prestando juramento, diz que ele reside no território de Utah desde o ano de 1850. Morava com o bispo Hancock, Charles Hancock, na cidade de Payson, na época em que Henry Jones e sua mãe foram assassinados, sobre o 13 de abril de 1858. Na noite anterior ao assassinato, uma reunião secreta do conselho foi realizada na Câmara Alta da casa do bispo Hancock. Vi Charles Hancock, George W. Hancock, Daniel Rawson, James Bracken, George Patton e Price Nelson entrarem naquela reunião naquela noite. As reuniões foram realizadas regularmente durante 3 semanas antes da última no mesmo local. Não estive em nenhuma das reuniões. Fiquei hospedado na casa do bispo por volta das 8 horas da noite do assassinato. O grupo se reuniu na casa do bispo Hancock. As mesmas pessoas que mencionei acima estavam na empresa. Disseram que iriam guardar um curral, onde Henry Jones iria naquela noite e roubaria cavalos. Eles tinham armas. Eu tinha um bom rifle, mini, e o bispo Hancock queria pegá-lo emprestado. Recusei-me a emprestá-lo a ele. Todas as pessoas acima foram embora juntas. Não sei a que horas eles voltaram. Na manhã seguinte, ouvi dizer que Henry Jones e sua mãe haviam sido mortos. No domingo seguinte ao assassinato, em uma reunião da igreja em Payson, Charles Hancock disse ao bispo: quanto ao assassinato de Jones e de sua mãe, ele não se importou com isso, e teria sido feito à luz do dia, se as circunstâncias o tivessem permitido. Isto foi dito do stand. Havia 150 ou 200 pessoas presentes. Ele não teve razão para matá-los, e ainda não disse. Caso Nathaniel, jurado e assinado perante mim neste dia 9 de abril de 1859. John Cradwell, juiz. Stenhouse conta a história de uma mulher que consentiu em ser morta por adultério a fim de ter seu sangue derramado. Ele diz o seguinte: existem alguns casos notáveis na história de Utah, mas apenas alguns que ilustraram adequadamente a doutrina da expiação pelo sangue ensinada por Brigham. Em certo caso, relata-se que uma das pessoas de um polígamo foi infiel durante a sua ausência, quando ele estava em missão. No seu regresso, a reforma estava em pleno vigor, e a infeliz esposa acreditou que, a partir desta gafe, estava condenada a perder o direito à maternidade sobre os filhos, que já tinha dado à luz, que ela seria deixada de lado, tanto na eternidade quanto no tempo, por seu marido, que, na verdade, ela seria apenas um anjo e ficaria com os anjos, e que ela não poderia alcançar o círculo de deuses e deusas a menos que seu sangue fosse derramado. Ela consentiu em enfrentar a penalidade de seu erro, e enquanto seu coração transbordava de afeição por seu marido e seus filhos, e sua mente absorta pela fé,
na doutrina do sacrifício humano, ela sentou-se nos joelhos de seu marido e, após o mais caloroso e o abraço mais carinhoso que ela já conheceu, seria o último, quando o calor dos lábios dele ainda pairava sobre sua bochecha brilhante. Com a própria mão direita, ele calmamente cortou sua garganta e enviou seu espírito para a guarda dos deuses. Esse marido gentil e amoroso ainda mora perto de Salt Lake City e prega ocasionalmente com grande zelo. Ele parece bastante feliz. Stenhouse também afirma: os indivíduos eram insinuados e eram-lhes imputados pecados que não ousavam negar, nem mesmo tentar defender-se, por mais inocentes que fossem. Eu aconselharia alguns de vocês aqui, disse Jedi Emigrant, em certa ocasião, a procurar o presidente Young e confessar seus pecados, e pedir-lhe que os leve para fora da cidade e tenha seu sangue derramado para expiar seus pecados. Tudo o que você tem e pertence a Deus, e deve ser devotado à sua igreja. Não apenas seu dinheiro, bens e talentos, mas suas esposas e filhos devem estar sempre prontos para serem devotados a seu servo. John DeLee fala de como os membros da igreja justificaram a violência por ordem dos líderes da igreja, da seguinte forma: quase todos os mormons, e acho que todos eles em Utah, antes do massacre de Mountain Meadows, acreditavam na expiação pelo sangue. Foi ensinado pelos líderes e acreditado pelo povo que o sacerdócio era inspirado e não poderia dar ordens erradas. Todos que já ouvi falar sobre essas coisas, e estou na igreja desde os dias sombrios no condado de Jackson, acreditavam que a autoridade que ordenou um assassinato cometido era a única parte responsável, que o homem que cometeu o crime, o assassinato, foi apenas um instrumento, operando sob o comando de um superior, e, portanto, não poderia ter má vontade contra a pessoa morta, mas agiu apenas por autoridade e não cometeu nenhum mal. Em outras palavras, se Brigham Young ou qualquer um de seus apóstolos ou qualquer membro do sacerdócio desse uma ordem a um homem, o ato era o ato de quem dava a ordem, e o homem que executava o ato era apenas um instrumento da ordem da pessoa comandando um instrumento, tanto quanto a faca usada para cortar a garganta da vítima, sendo esta a crença de todos os bons mormons. É facilmente compreendido porque as ordens do sacerdócio foram obedecidas tão cegamente pelo povo. Lee também afirmou que a desobediência a Brigham Young era digna de ser morto pela expiação de sangue. Todo o estudo, objetivo e desígnio de Brigham Young é despir os santos de todo o vestígio de seus direitos constitucionais remanescentes e tirar deles toda a liberdade de pensamento ou consciência. Ele afirma e tem afirmado desde que se tornou o chefe da igreja que a vontade e os atos do povo devem ser todos ditados por ele. O povo não tem o direito de exercer qualquer vontade própria. Em uma palavra, ele se apresenta tão infalível quanto o Deus do universo, e deleita-se em ouvir os apóstolos e os presbíteros declararem ao povo que ele, Brigham Young, é Deus. Ele afirma que o povo responde a ele como a seu Deus, que eles devem obedecer a todos os seus apelos, não importa o que ele ordene ou solicite ao povo. É seu dever ouvir e obedecer. Desobedecer à vontade de Brigham Young é, em sua opinião, um pecado contra o Espírito Santo e um pecado imperdoável que só pode ser eliminado pela expiação de sangue. Isso é corroborado com os juramentos do templo, em que a obediência estrita ao presidente da igreja e os juramentos de fidelidade ao sacerdócio eram necessários para não ter a garganta cortada. Também fica claro nos discursos que a desobediência aos líderes era digno de punições e expiação de sangue. Brigham Young chegou a discursar dizendo que a castração dos apóstatas seria um evento que haveria de ocorrer. Ele disse: surgiu o assunto de algumas pessoas que deixaram provo e que haviam apostatado. Surgiu o assunto dos eunucos, um homem cujos testículos foram removidos. Brigham Young disse que chegaria o dia em que milhares seriam feitos eunucos em ordem para que sejam salvos no reino de Deus. Veremos que esse desejo de Brigham Young realmente aconteceu conforme a seguinte história que relatarei. Thomas Lewis, um jovem de 20 anos, ousou desobedecer seu bispo Warren Snow e foi duramente castigado com a castração. John DeLee narrou o acontecimento da seguinte forma: Warren Snow foi bispo da igreja em Muncie, condado de St. Pat, Utah. Ele tinha várias esposas, mas havia uma jovem bela e rechonchuda na cidade que Snow queria como esposa. Ele cortejava com todos os seus poderes, frequentava festas onde ela estava, visitava em sua casa e propunha torná-la sua esposa. Ela agradeceu a honra oferecida, mas disse-lhe que estava então noiva de um jovem membro da igreja e, consequentemente, não poderia se casar com o velho sacerdote. Isso não era motivo suficiente para Snow. Ele lhe disse que era a vontade de Deus que ela se casasse com ele, e ela deveria fazê-lo, que o rapaz poderia ser despojado, enviado em missão ou tratado de alguma forma para libertá-la do noivado, argumentando que, na verdade, uma promessa feita ao rapaz não era vinculativa, quando ela estava contrariando a vontade das autoridades. A garota continuou obstinada. Os professores da cidade visitaram-na e aconselharam-na a casar-se com o bispo Snow. Seus pais, sob as ordens dos conselheiros do bispo, também insistiram que a filha se casasse com o velho,
ela ainda recusou. Então as autoridades chamaram o jovem e ordenaram-lhe que entregasse a jovem. Isso ele recusou terminantemente a fazer. Foi-lhe prometido promoção na igreja, recompensas celestiais e tudo que pudesse ser pensado sem nenhum propósito. Ele permaneceu fiel à sua pretendida e disse que morreria antes de entregar a sua futura esposa aos braços de outro. Essa resistência incomum à autoridade por parte do jovem deixou Snow mais ansioso do que nunca para capturar a garota. O jovem recebeu ordens de ir em missão a alguma localidade distante, para que as autoridades não tivessem problemas em concretizar o seu propósito de forçar a moça a casar-se como desejavam. Mas a missão foi recusada pelo jovem, ainda contrário e infiel. Foi então determinado que o jovem, rebelde, deveria ser forçado, através de um tratamento severo, a respeitar os conselhos e ordens do sacerdócio. Seu destino foi deixado ao bispo Snow para sua decisão. Decidiu que o jovem deveria ser castrado. Snow disse: quando isso for feito, ele não estará sujeito a querer. O jovem está mal, e ela ouvirá a razão quando souber que seu amante não é mais um homem. Decidiu-se, então, convocar uma reunião das pessoas que viviam fiéis ao conselho, que seria realizada na escola Imante, local onde o jovem deveria estar presente, e tratada de acordo com a vontade de Snow. A reunião foi convocada. O jovem estava lá e foi novamente solicitado, ordenado e ameaçado para fazê-lo entregar a jovem a Snow. Mas, fiel à sua promessa de fidelidade, ele se recusou a consentir em entregar a garota. As luzes foram então apagadas. Um ataque foi feito ao jovem. Ele foi severamente espancado e depois amarrado com as costas em um banco, quando o bispo Snow pegou uma faca Bowie e executou a operação da maneira mais brutal. E então pegou a parte cortada de sua vítima e pendurou-a na escola num prego, para que pudesse ser vista por todos os que depois a visitassem. A festa então deixou o jovem cheio de sangue e sem vida. Durante a noite conseguiu libertar-se do confinamento e arrastou-se até uns palheiros, onde ficou deitado até o dia seguinte, quando foi descoberto pelos amigos. O jovem recuperou a saúde, mas desde então tem sido um idiota ou um lunático quieto e é bem conhecido por centenas de mormons e gentios em Utah. Depois dessa indignação, o velho bispo Snow aproveitou a oportunidade para se levantar, reunindo-se na escola, para que o povo de Mante e a jovem com quem ele queria se casar participassem da reunião. Quando todos estavam reunidos, o velho falou ao povo sobre o seu dever para com a igreja, e o seu dever de obedecer aos conselhos e os perigos da recusa, e depois chamou publicamente a atenção para as partes mutiladas do jovem, que tinham sido separadas de sua pessoa, e declarou que a ação foi realizada para ensinar ao povo que o conselho do sacerdócio deveria ser obedecido. Para encurtar a história, direi, os jovens logo depois, a mulher foi forçada a ser selada ao bispo Snow. Brigham Young, quando soube do tratamento dispensado ao jovem, ficou muito furioso, mas não fez nada contra Snow. Ele o deixou no comando como bispo em Mante e ordenou que o assunto fosse abafado. Este é apenas um exemplo, entre muitos, que eu poderia citar para mostrar o perigo de se recusar a obedecer aos conselhos em Utah. Em um discurso em 15 de agosto de 1869, o apóstolo George K. Kenyon disse: estamos resolvendo o problema que o mundo enfrenta hoje, sobre o qual eles fingem quebrar a cabeça. Quero dizer o problema social. Fechamos a porta de um lado e dizemos que prostituições, seduções e adultérios não devem ser cometidos entre nós. E dizemos àqueles que estão determinados a continuar com tais coisas que iremos matá-los. Ao mesmo tempo, abrimos a porta na outra direção e tornamos o casamento plural honroso. Qual é o resultado? Ora, uma comunidade saudável, pura e virtuosa. Uma comunidade que, nestes aspectos, não tem igual na terra. Então, de acordo com o apóstolo, a solução era a poligamia e os problemas de pecado se resolveriam derramando sangue. A última história que vou relatar é a de Rasmus Anderson. A história, na íntegra, é um pouco grande, cobre 4 páginas, que coloquei no original em inglês ao lado. Vocês podem dar uma pausa e ler, caso entendam inglês. Ao lado vou colocar um resumo em português, que diz: Rasmus Anderson era um homem dinamarquês que veio para Utah. Ele havia se casado com uma senhora viúva e ela tinha uma filha que já estava totalmente crescida na época da Reforma. Em uma das reuniões, durante a Reforma, Anderson e sua enteada confessaram ter cometido adultério, e acreditando que Brigham Young permitiria que eles se casassem quando soubesse dos fatos, com a confissão completa, eles foram rebatizados e receberam plenamente a filiação. Eles foram então colocados sob a aliança de que, se cometessem adultério novamente, Anderson deveria sofrer a morte. Logo depois, uma acusação foi feita contra Anderson perante o concílio, acusando-o de adultério com sua enteada. O conselho votou que Anderson deveria morrer por violar seus convênios. Klingsmith foi até Anderson e notificou de que as ordens eram que ele deveria morrer com a garganta cortada, para que o fluxo de seu sangue expiasse seus pecados. Anderson, sendo um firme crente na doutrina e ensinamentos da Igreja Mórmon,
não fez objeções, mas pediu meio-dia para se preparar para a morte. Seu pedido foi atendido. Sua esposa foi ordenada a preparar um terno de roupas limpas, no qual ele seria enterrado. E foi informada de que ele seria morto por seus pecados, sendo instruída a dizer àqueles que perguntassem por seu marido que ele havia ido para a Califórnia. Klingsmith, James Haslem, Daniel McFarland e John M. Higbee cavaram uma cova no campo perto de Cedar City e, naquela noite, por volta do meio-dia, foram à casa de Anderson e ordenaram que ele se apressasse para obedecer ao conselho. Anderson levantou-se, vestiu-se, despediu-se de sua família e, sem uma palavra de protesto, acompanhou aqueles que ele acreditava estarem cumprindo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ao lado do túmulo, oraram. Klingsmith e sua companhia então cortaram a garganta de Anderson de orelha a orelha e o seguraram para que seu sangue corresse para o túmulo. Assim que ele morreu, eles o vestiram com suas roupas limpas. Então jogaram-no na cova e o enterraram. Eles então carregaram suas roupas ensanguentadas de volta para sua família e as deram para sua esposa lavar, quando ela foi novamente instruída a dizer que seu marido estava na Califórnia. Ela obedeceu às ordens deles. Anderson foi morto pouco antes do massacre de Mountain Meadows. O assassinato de Anderson foi então considerado um dever religioso e um ato justo. Foi justificado por todo o povo, pois estavam vinculados aos mesmos convênios, e qualquer objeção teria trazido o mesmo destino para quem fosse tolo o suficiente para levantar sua voz contra qualquer ato cometido por ordem das autoridades da igreja. Em setembro de 1856, ocorre o trágico evento do massacre de Mountain Meadows, em que um grupo de colonos mormons, disfarçados de índios, assassinaram cerca de 120 membros de uma caravana conhecida como Fancher Baker, que estava a caminho da Califórnia. Apenas crianças com menos de 8 anos não foram mortas, evidenciando a expiação de sangue apenas para pessoas acima dos 8 anos reconhecidamente pela igreja como pecadoras e merecedoras da expiação de sangue ou do batismo para a purificação do pecado. Não vou contar a história desse massacre porque levaria um vídeo todo só sobre o assunto. O Los Angeles Star apela ao governo para investigar o massacre, conforme reportagem. Isso gerou uma grande preocupação na liderança da igreja e, a fim de queimar possíveis arquivos sobre o massacre de Mountain Meadows, após 2 meses ocorre outro massacre, o massacre de Aiken, em que os mormons saem da casa do dízimo com o objetivo de prender 6 californianos que viajavam por Utah. Mas enfim, eles foram libertados, mas mais tarde foram assassinados e tiveram $25 mil roubados. Os mormons os acusaram de serem espiões do exército americano para justificar o assassinato. Mas, na verdade, o motivo era outro. Não vou detalhar esse evento porque também levaria outro vídeo, mas o Wikipedia resume bem o que foi o evento dizendo. O massacre de Aiken foi um linchamento em 1857 no centro de Utah de 5 viajantes californianos supostamente por ordem dos principais líderes da maior denominação do mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Sud. As vítimas foram detidas sob acusações forjadas de espionagem, presas e depois assassinadas, embora 2 tenham escapado feridos, mas foram mortas 2 dias depois. Isso ocorreu 2 meses após o massacre de Mountain Meadows e foi parte do ímpeto para a Guerra de Utah. Em 1877, Porter Rockwell e Wyatt Bill Hickman foram indiciados pelo massacre. Enfim, sempre vai ter um bode expiatório dentro da igreja, nunca vai ser a igreja, assim como foi com John Dehlin no massacre de Mountain Meadows. Em sua confissão, Hickman afirma que depois que Buck escapou da tentativa de assassinato, o governador do território e principal presidente da igreja, Brigham Young, ordenou que ele terminasse o trabalho. De acordo com o historiador John G. Turner, é provável que Young estivesse envolvido na morte de 4 membros do partido, junto com o comerciante Richard Yates, um mês antes. O nome do massacre de Aiken vem dos irmãos Thomas e John Aiken, do grupo que foram mortos. Todos esses problemas entre os mormons e o governo americano tinham influências nas promessas do templo de vingar a morte de Joseph, como vimos no vídeo das cerimônias do templo. A promessa do templo colocava o governo americano como o inimigo de Deus. Além disso, havia a promessa de sangue, de obediência aos líderes e à igreja em todas as coisas, dando a vida se necessário. Todavia, o interesse da igreja em transformar o território de Utah em um estado fez com que a igreja mudasse seu discurso em relação à expiação de sangue e soltasse um manifesto em 12 de dezembro de 1889 dizendo: a quem possa interessar, fazemos solenemente as seguintes declarações a saber, que esta igreja vê o derramamento de sangue humano com a maior aversão, que consideramos o assassinato de um ser humano, exceto em conformidade com a lei civil, como um crime capital que deve ser punido com o derramamento do sangue do criminoso, após um julgamento público perante um tribunal legalmente constituído do país. Apesar de todas as histórias contadas sobre o assassinato de apóstolo, nunca ocorreu nenhum caso deste tipo e, claro,
nunca foi estabelecido contra a igreja que representamos. Centenas de separatistas da igreja residiram continuamente e agora vivem neste território, muitos dos quais acumularam riquezas consideráveis, embora se oponham veementemente à fé e ao povo mórmon. Mesmo aqueles que se dedicaram a fabricar as mais vis falsidades e a torná-las plausíveis, selecionando passagens isoladas de antigos sermões sem o contexto explicativo, e não tiveram oportunidade de escapar delas, de difamar e denegrir o caráter do povo. Permaneceram entre aqueles a quem assim caluniaram persistentemente até hoje, sem sofrer o menor dano pessoal. Denunciamos como totalmente falsa a alegação feita de que a nossa igreja favorece ou acredita no assassinato de pessoas que abandonam a igreja ou apostatam das suas doutrinas. Veríamos uma punição deste tipo por tal ato com o maior horror. É abominável para nós e está em oposição direta aos princípios fundamentais do nosso credo. Na minha opinião, um manifesto totalmente sem vergonha na cara. Mas enfim, dessa forma, mais uma vez, as revelações de Deus sobre diversas doutrinas destrutivas ensinadas pela igreja ruíram com interesses políticos, como foi o caso do sacerdócio negado aos negros e a expiação de sangue. A pergunta que fica é que se a igreja não foi responsável pelos assassinatos ocorridos, podemos imputar as manchas de sangue nas mãos de seus líderes e profetas, com seus discursos inflamados que levaram muitos à morte? Poderia estes homens serem apóstolos de Jesus Cristo e testemunhas especiais dele, e ao mesmo tempo negarem o poder expiatório de Cristo de limpar nossas vestes do pecado? Será que precisamos orar e tentar a Deus, perguntando depois desses eventos se de fato esses homens eram profetas videntes e reveladores? Ou precisamos reconhecer que a igreja, como instituição, não será capaz de produzir provas contra si mesma e será necessário usarmos nossa própria sabedoria que Deus nos concedeu para identificarmos o que de fato é moralmente correto? Nos vemos no próximo vídeo.